recebo muitas mensagens de mães me perguntando se criança de 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, 3 anos, não falar ou falar pouco é considerado normal. E aí eu resolvi fazer uma enquete para saber a opinião e até de conhecimento de vocês. E 26% me responderam que tudo bem, que é normal uma criança de 2 anos e 3 meses falar pouco. O que eu tenho para dizer para vocês é que não. Uma criança de 2 anos e 3 meses que fala quase nada ou pouco está dando indícios de que ela precisa de uma ajuda maior. E por que essa criança precisa de um estímulo maior? Porque o desenvolvimento da linguagem de uma criança de 2 anos, ela precisa ter aí num vocabulário de 300 palavras. Formar frases simples como mamãe dá, mamãe água, mamãe papá. E também até conseguir fazer perguntas sobre nomes, sobre funções. Eu sei que quando eu falo isso, a maioria das mães que pensam que 2 anos e 3 meses não falar está normal, bate aquele desespero. Como assim 300 palavras? Como? O fulano não tem nem 10. E é exatamente por isso que essa criança precisa de uma ajuda maior. Eu não estou falando aqui que uma criança de 2 anos precisa falar certo, precisa falar bonito e frases e tudo. Não, a gente está falando de palavrinhas simples, palavras básicas do uso cotidiano. Eu não estou falando em falar certo, e eu já falei isso em outros momentos aqui no Instagram também. Criança de 2 anos, ela não precisa falar certo, ela precisa falar. Claro que tem a tabelinha, até nós vamos conversar mais sobre essa tabelinha. E eu vou falar desses fonemas, que são fonemas alvos para determinada faixa etária. Mas trocas vão acontecer na fala, até porque essa tabela ela não cumpriu, ela parou na faixa de 2 anos. Então não é isso, nós precisamos fazer com que essa linguagem tenha um vocabulário amplo, que ela tenha palavras para conseguir se comunicar. E talvez esses 26% que me responderam que é normal uma criança de 2 anos e 3 meses falar pouco ou nada, pensem que cada criança tem seu tempo, cada criança tem sua forma de aprender. Sim, cada criança tem sua forma de aprender. Isso é muito lindo, cada um tem sua individualidade. Cada criança tem seu ritmo, seu amadurecimento, mas existe um tempo limite. Eu não posso ter uma criança de 2 anos e 3 meses falando quase nada. Isso já ficou muito distante do tempo. E é por isso que nós temos as etapas do desenvolvimento. É por isso que nós temos os marcos do desenvolvimento. Para que nós conseguimos entender o que é o tempo da criança e o que já ficou distante desse tempo. E é por isso que você precisa ajudar essa criança. E podem ter vários motivos para essa fala não estar aparecendo. Mas uma coisa é certa, os estímulos precisam ser iniciados o quanto antes. E falando com relação ao estímulo, nós precisamos ter em mente que esses estímulos eles têm uma hierarquia. Quando você tem uma criança que está com dificuldade de se comunicar, ainda está sem aqueles pré-requisitos básicos, obviamente você vai começar lá de trás e não começando com atividades difíceis para ela. Vamos citar aqui o caso das cores, onde tem vários vídeos da Maitê no meu Instagram fazendo separação de cor, reconhecimento de cor. Você vai iniciar por aí com o seu filho de 2 anos e 3 meses que não está falando nada, está falando pouco? Não, não é por aí que você vai começar. Você vai começar lá dos princípios básicos, a base da linguagem. Mas nada impede que você, na sua estimulação, fale para a criança: olha esse carrinho amarelo, que lindo esse carro amarelo. Olha a bola azul que a mamãe comprou para você. Olha a bola verde que o papai te deu. Não tem problema. Até porque essa criança, quando ela for aprender cores e chegar a esse momento, você vai ter que ter passado por essa nomeação anteriormente. Mas nesse momento, uma criança de 2 anos e 3 meses, ela precisa da base. É base que você precisa se concentrar e não em coisas mais complexas.
Eu costumo comparar a linguagem como construir uma casa. Essa casa ela precisa ter um alicerce, ela precisa ter uma base para que ela vá ficando de pé. Nós não começamos uma casa pelo teto, mas sim pela base. E da mesma forma você precisa pensar com relação às estimulações. Se o seu filho está com alguma dificuldade, procure um fonoaudiólogo, procure um profissional responsável para fazer as orientações. Ele vai poder te dizer quais são essas bases e de onde você deve partir para estimular o seu filho. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!